Meu saravá fraterno, meus irmãos, minhas irmãs, Pai Oxalá nos abençoe a todos. E eu gostaria de falar hoje sobre um assunto que ainda muitas das vezes é tratado de forma delicada, complexa e esse assunto é até problematizado dentro da religião de Umbanda, que é no tocante quem é ou quem são meus orixás. Quem é meu orixá de cabeça, quem é meu orixá adjunto ou juntó, quem são os meus orixás, quem me rege, de que orixá eu sou filho, de que orixá eu sou filha. Isso é uma pergunta muito comum e esse é um assunto muito falado, comentado dentro dos terreiros de Umbanda, principalmente para as pessoas que chegam como recém-chegados na religião. Muitas das vezes essa é a primeira pergunta que fazem para o dirigente, para o sacerdote, para a sacerdotisa ou para os guias incorporados. Quem é meu orixá? Quem é meu pai de cabeça? Quem é minha mãe de cabeça? E como se descobre os orixás de cabeça, os orixás regentes dentro da religião de Umbanda? Existem muitas maneiras que são difundidas e existem muitas maneiras que são feitas no tocante à leitura de orixá dos filhos, das filhas dos médiuns. Não é? Existem diversas maneiras. E nós temos que entender que dentro da Umbanda existe uma pluralidade de linguagens, uma pluralidade de pensamentos e até uma pluralidade de influências. A Umbanda, ela é dividida sim em diversas escolas, diversas vertentes, diversas ramificações. Nós vamos encontrar terreiros com uma influência esotérica, outro terreiro com uma influência indígena, outro terreiro com uma influência africana, outro terreiro com uma influência cristã, outro terreiro com uma influência espírita mais acentuada. Isso muda muito já nesse tema de leitura de orixá, de quem é meu pai de cabeça, como eu identifico isso, como eu sei disso. Então nós sabemos que existe dentro da Umbanda muitos sacerdotes, sacerdotisas que vieram do Candomblé ou que migraram do Candomblé para a Umbanda e abriram seus templos de Umbanda, guardando muitas características de um aspecto mais africano, mais africanista. E com isso trazem também o jogo de búzios para a Umbanda. E nós sabemos que o jogo de búzios é um fundamento existente nos cultos de nação, no Candomblé, de extrema confiança. As pessoas que jogam búzios, eu vou falar de uma maneira genérica, né, para não se aprofundar nisso, elas são preparadas, iniciadas, aprendem sobre os odus, aprendem sobre a caída do jogo, enfim, tem uma familiaridade, uma iniciação com isso. Mas o jogo de búzios não é um fundamento de Umbanda, né? O jogo de búzios não é o fundamento de Umbanda. Não estou dizendo que é errado o jogo de búzios na Umbanda, estou dizendo que não é fundamento e também não sou contra. E muitas das vezes se utiliza o jogo de búzios para falar para aquele médium, você é filho de Iemanjá, você é filho de Ogum, você é filho de Ansã. E também problematiza isso aí. Existe um problema dentro disso, que muitas das vezes a pessoa joga o búzios, você é filho de Ogum e Iemanjá, e depois vai em outro lugar, joga em outro lugar, e já muda também. Não, você é filho de Oxóssi e de Oxum. Isso acontece dentro dessa maneira. Outros preferem usar uma tábua numerológica, realizar a leitura do orixá através da data de nascimento, através da numerologia. Alguns recorrem à astrologia, relacionando o orixá de cabeça daquele médium com os astros. Então existe uma gama de maneiras que as pessoas fazem ou que executam para realizar a leitura de orixá das pessoas dentro da Umbanda. Depende muito da influência do sacerdote, da maneira que o sacerdote se relaciona com isso, com essa situação. Existem outros que preferem que a leitura do orixá seja feita pelo próprio sacerdote, ou ainda, que é muito comum, as entidades de Umbanda, que no caso, dentro da Umbanda, o principal oráculo na Umbanda, o oráculo de fato na Umbanda é a incorporação. A incorporação é o oráculo vivo, é o dom oracular da incorporação. O médium incorpora o espírito, o guia, o mentor, e esse mentor realiza esse oráculo vivo,
responde às perguntas, fala, orienta, aconselha. Então muitos terreiros também utilizam esse método, onde o preto velho, ou o caboclo, enfim, outro guia, fala para o filho, faz a leitura para o filho, vendo num copo d'água, benzendo a coroa do filho. Então existem muitas maneiras de se realizar a leitura de orixá dentro da Umbanda. Maneiras diversas, algumas divergentes. Existe todo um problema no meio disso, uma confusão. As pessoas discutem, as pessoas falam, as pessoas muitas das vezes querem impor a sua verdade. É só desse jeito, é só pelo bus, enfim. Então é uma questão que precisa ser prolongada. Eu vou finalizar esse primeiro vídeo sobre a leitura de orixá e eu vou gravar um segundo vídeo dando a minha opinião, uma opinião bem particular que eu precisei estudar, analisar e chegar à conclusão de que é uma boa maneira também de se fazer a leitura, de identificar o orixá de frente, o orixá Juntó e o orixá ancestral das pessoas. Então eu falei algumas maneiras que são usadas na Umbanda. Não estou criticando nenhuma, não estou dizendo que nenhuma é errada. Quando eu coloco o jogo de búzios, não é fundamento de Umbanda, porque realmente não é. As runas não é, o tarô não é. E alguns utilizam esses métodos para fazer a leitura de orixá das pessoas. Outros é com o próprio guia incorporado, outros é com o sacerdote, outros é com a tábua numerológica ou com a numerologia, outros é com os astros, com a astrologia. E depois eu quero trazer no segundo vídeo a minha opinião particular sobre isso, que eu também acredito que é válida, também acredito que é importante. Só quero deixar um adendo, antes de saber quem é meu orixá de frente, quem é meu orixá Juntó, quem é meu orixá ancestral, eu tenho que entender e saber e conhecer o que são os orixás. Então acho que essa é a primeira pergunta que a pessoa tem de fazer. Quem são os orixás? E procurar a partir dessa pergunta a resposta para isso. Nós vamos entender que os orixás são as divindades de Deus, auxiliares de Deus na criação. Os orixás são os manifestadores das qualidades divinas, os atributos de Olorum, os atributos de Deus. São aqueles que regem a evolução dos seres, que se manifestam, se exteriorizam na natureza. Então, eu primeiro preciso entender quem são os orixás. E depois, entender quais são os orixás que são cultuados naquele terreiro. Alguns terreiros cultuam 7, alguns terreiros cultuam 10, alguns terreiros cultuam 14, outros 26. E pode ter que cultuar 300, porque divindade tem muita, não é? E existe outro problema nisso também. Às vezes eu vou num terreiro eu vou em um terreiro e aquele terreiro cultua o Xumaré, e aí me dão o Xumaré como orixá. Você é filho de Xumaré, eu sinto isso, eu acredito nisso. Eu mudo de terreiro por alguma questão e lá não cultua o Xumaré. Então, você é de Oxum. Então, em alguns terreiros que não se cultuam os orixás, é simples, não vai existir a leitura. Se aquele terreiro não cultua Yansan, dificilmente existirá ali dentro uma identificação que o filho é filho de Yansan. Outros orixás vão ser dados na leitura. Então é um negócio muito complexo, muito profundo. Tem que ter uma discussão bem séria, análise bem séria. Não podemos ter leviandade. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Não há necessidade de pressa, de sangria, dessa coisa doida, absurda. Quem é? Não vai mudar. Porque no fundo, primeiramente, nós todos somos filhos de Olorum, de Deus. Somos criaturas, criações de Deus. E no fundo, nós somos filhos de todos os papais e mamães orixás. Né? Se eu acordo de manhã, eu peço caminho algum. Se eu preciso de alguma ajuda em relação à fartura, eu peço ajuda ao Oxóssi. Se está uma ventania, logo eu lembro de Yansan. Se eu estou me sentindo, às vezes, deprimido, triste, angustiado, eu rogo ajuda de Iemanjá. Se minha fé está fraca, eu peço ajuda ao Oxalá. Então eu sou filho de todos os orixás e eu sou filho, em primeiro lugar, de Deus, de Olorum. Então, primeiramente, em relação à leitura e à identificação de orixá, quem são os orixás? Quem são eles? Não é? Quem são os orixás? Eu vou estudando e entendendo orixá por orixá. Quem é o Oxalá, quem é o Oxum, quem é o Oxóssi, quem é o Yansan, quem é o Nanã, quem é o Baloé, quem é o Mulu, quem é o Ogum, enfim. Então, saber quem são os orixás é importante. No segundo vídeo, eu vou falar sobre quem é o orixá de frente, o pai de cabeça, a mãe de cabeça, quem é o orixá de junto, orixá Juntó, e quem é o orixá ancestral. Então, primeiro, quem são os orixás? Precisa entender, conhecer, estudar, pesquisar, perguntar, saber. E segundo, o que é orixá de frente, o que é orixá Juntó, o que é orixá ancestral.
No segundo vídeo eu venho falando sobre isso e também a minha opinião particular sobre a leitura de orixá, a identificação de orixá, como que eu vou descobrir quem é meu pai e minha mãe, enfim. Até a próxima, Saravá Fraterno, tamo juntos.